É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Diz assim, ó. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Então vamos entender essa passagem aqui. Você vê que está um pouquinho diferente porque a tradução é diferente, tá bom? A sua tradução é Almeida, Revista e Corrigida. A que eu li para você é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, hoje eu queria falar para você um pouquinho sobre erro, um pouquinho sobre tropeço, tá? Porque o que acontece? O diabo, né, ele é sujo e ele é astuto, né? A Bíblia diz que é bom que a gente não erre, né? Mas se nós errarmos, Deus, né, é misericordioso para perdoar ali pecados, né? Então o que acontece? Conforme a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vai entendendo então o que é certo e o que é errado, tá? A palavra vai ensinando aí pra gente o que é certo e o que é errado. E nesse versículo que eu li para você aqui, o interessante dele, né, é que ele fala a respeito da tristeza que Deus dá. Mas, pastor, como é que Deus dá tristeza? Né? Vamos ler de novo aqui. Poxa, que esquisito. Olha o que fala. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. Então, o que acontece? Olha para mim aqui. Como a gente já está conhecendo a palavra um pouquinho mais, né? Cada dia que a gente para ali para poder ouvir a palavra, para a gente poder, né, conhecer um pouquinho mais o Evangelho, a gente vai conhecendo e aprendendo, como te falei, o que é certo e o que é errado. Quando eu acerto, o Espírito Santo de Deus que está em mim, ele se alegra. Quando eu faço algo de acordo com a palavra, o Espírito Santo de Deus que está em mim, ele se alegra, né? Até quando eu recuso alguma coisa, por amor à palavra de Deus, pode ser muito bom para mim, né? Mas a palavra por algum motivo diz que não, e eu recuso aquilo. Então, eu fico até um pouco chateado, né? O corpo fica um pouco chateado, mas o Espírito sabe que a decisão foi tomada de forma certa. Então, quando ele fala aqui, né, no início do versículo, ele diz, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento. O que significa isso? Se eu acertar, né, consequentemente, o Espírito Santo vai me alegrar, né? Então, se for o contrário, se eu errar, o Espírito Santo vai se entristecer. Então, quando a Bíblia mostra, aqui no versículo, né, que a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, aquela tristeza, né, por ter errado, não é que Deus ele não me ama mais. É que o Espírito Santo se entristeceu, né, por eu ter tropeçado, e ele me incomoda para que eu me arrependa, para que eu não fique no erro, para que eu não siga por aquele caminho, porque vai ficar pior. Então, aquela tristeza, né, por ter errado, é o próprio Espírito Santo me mostrando, entenda bem, que eu tropecei. E que eu não posso ficar daquele jeito. Por quê? Porque aqui no versículo que nós meditamos, né, a palavra diz o quê? Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. Então, quer dizer, o caminho é aqui. E eu erro.
o Espírito Santo, então, imediatamente, ele vai se entristecer dentro de mim. Eu vou me sentir a pior pessoa do mundo. Mas isso é para gerar arrependimento, para que eu volte para o caminho e continue nesse caminho da salvação. Quem compreendeu, diga amém. Deu para entender isso aqui? Então, não é que Deus, né, ele, através do Espírito Santo, ele me deixa triste para me destruir. Não. É para corrigir. Tanto que você vê que na continuação do versículo, né, aqui na versão aqui, ele fala: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. Aí ele diz, e nisso não há motivo para alguém ficar triste. Então, quer dizer, Deus ele entristece a gente pelo Espírito Santo, né? Ele permite o Espírito Santo entristecer a gente, mas não é para ficar na tristeza. Aquilo é para me incomodar, para eu sair dali. Não é para eu sofrer naquilo. Não, Deus, realmente eu errei, o Senhor me perdoe. E aí eu volto para o caminho. Mas a tristeza do mundo, do diabo, olha o que ele fala na continuação. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Você deve conhecer alguém que errou. Às vezes até de Jesus a pessoa era. E ela não procurou Deus. E aquela tristeza foi ficando tão séria que virou uma depressão. A pessoa fez besteira. Entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo ele me incomoda para eu voltar para o caminho. Mas tem pessoas que elas fazem o quê? Elas não querem se acertar. E pelo fato da pessoa ficar no caminho errado, aquela tristeza vai aumentando. E vai consumindo. E ela produz morte. A morte pode não ser física, mas a morte espiritual. Quantas pessoas erraram, né, e se afastaram de Deus? Pararam de buscá-lo, pararam de vir na igreja, né? Aquela tristeza produziu morte. Então, ao primeiro sinal que eu perceber que eu errei, aquele sentimento, né, de que eu escorreguei, de que eu fiz uma coisa que não devia, né, o Espírito Santo se entristeceu em mim, rapidinho tem que fazer o quê? Deus, me perdoe. Tá? Voltei para o teu caminho. Para que eu não permaneça e viva e experimente a morte. A morte, como falei para você, não é só morte física, é a separação de Deus. A pessoa começa a não querer mais buscar, não quer mais vir na igreja, não quer mais viver de acordo com a palavra. Todo mundo está errando, né? Ficar indo na igreja, procurando aquilo que é certo e tal. Entendeu? Mas aí olha só o que ele fala, me acompanhe por favor, né? Porque Deus é maravilhoso, a gente está entendendo aqui, né, a questão da tristeza aí, que ele permite tocar na gente. Mas como é que eu faço para arrumar, pastor, se eu tropecei? Vamos lá para a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9. Deus é bom, né? Ele não vai me humilhar. Ele não vai me machucar, né? Eu já tropecei, já fiz coisa errada, então ele vai fazer o quê? Deus é maravilhoso, ele vai me levantar. Só que eu tenho que querer, né? Entendeu? Mas olha só como Deus é maravilhoso. Pastor, eu escorreguei, é o meu caso, o senhor está ensinando aí, eu estou num momento desse aí, acabei fazendo uma coisa que não deveria. Olha só o que ele fala aqui no versículo, no versículo 9, né? Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Para um pouquinho aqui. Olha lá. Acabou. É bom que não erre. Por quê? Porque sempre que errar vai sentir tristeza. Se eu errei,
é porque eu estou fora do caminho. Tá? Então é melhor não errar. Mas se acontecer, né? Poxa, pastor, Deus não tem aí uma nova chance? Nossa, você não tem ideia. A palavra diz 70 vezes 7 no dia. E a palavra fala que as misericórdias dele se renovam a cada dia. Então ele fala aqui, ó, no 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, quer dizer, é uma questão minha e sua. É só a gente entrar diante dele e falar, Senhor, me perdoa e tal. Mas é o que eu falei para você. A pessoa, às vezes, ela erra, e se eu errei é porque eu estou fora do caminho. E a pessoa não procura se acertar. O diabo coloca na cabeça dela que Deus é mau, que Deus não vai aceitar o perdão, não vai dar o perdão para ela, não vai aceitar ali o pedido de desculpas. O diabo é astuto, ele quer separar a gente do Senhor. Entendeu? Você acha que o diabo ele quer a sua família? Você acha que o diabo ele quer atrapalhar a sua saúde? Ele quer tirar de você a prosperidade? Não, o diabo ele quer tirar a tua salvação. Como ele não vai para o céu, ele quer impedir no máximo possível de pessoas de ir para lá. Então, aqui está muito, muito claro, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pronto. É só eu abrir meu coração. Agora é claro, né? Que nem fala o missionário, né? O rapaz, ele roubava galinha do quintal do vizinho, né? E aí ele pegou e ouviu a palavra, aí fez a oração, aí conheceu a Cristo e tal, fez a oração, falou, Deus me perdoa e tal, pelas galinhas tal que eu roubei do meu vizinho, né? Faz o seguinte, Deus, eu roubei 99, coloca 100 na conta aí que eu vou roubar mais uma hoje à noite. Aí o senhor já perdoa 100 aí e tal, né? Aí não dá, né? Entendeu? Pastor, mas eu faço algo errado que eu não tenho força. Ora a Deus. Sabe o que é isso aí? Quando a gente faz algo errado, eu explico para você. A carne está mais forte. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, vir na igreja, buscar a Deus para que o espírito fique forte e domine a carne. Sempre que a gente fizer alguma coisa, sempre que você perceber que a ansiedade ou qualquer tipo de coisa aflora, é porque o espírito está ficando um pouquinho mais fraco, tem que dar uma equilibrada. Não sei se você lembra, uma vez eu preguei uma palavra aqui, que constantemente tem uma rixa entre o espírito e a carne. Alguém se lembra dessa mensagem? Tem um atrito entre eles, tá? Mas aí tem um pouquinho mais aqui no 9, né? Para a gente poder ver aqui, ó. No versículo, não acabou ainda, ó. E nos purifica de toda a injustiça. Quer dizer, então se eu for a ele pedir perdão, ele vai me limpar de todo aquele erro. O que significa isso? Perante Deus, eu estou limpo, não tem mais falha. Claro que se eu machuquei alguém, eu tenho que pedir a Deus sabedoria para falar para a pessoa o momento certo, tal. Eu tenho que pedir a Deus sabedoria, né? Para poder procurar, né? Quem eu machuquei e me consertar. Mas se eu errei só perante Deus, aí eu peço perdão para Ele e está tudo resolvido. Deu para você entender? Então, eu senti no meu coração de trazer para você essa mensagem. Porque tem muita gente que o diabo está pisando nela, e a pessoa não está nem com coragem mais de orar, de vir da igreja, de se aproximar de Deus. Não, é bom que não peque, mas se pecar, né, temos o nosso Cristo que intercede junto ao Pai. Entendeu? Mas é o que eu falei para você, tá? Não vamos tropeçar, procure não errar, porque se corrigir dá trabalho, né? Às vezes ofende alguém e tem que pedir perdão, entendeu? Tem que verificar essa questão aí. Deu para entender? Amém? Então só vou retomar lá rapidinho no Coríntios, para a gente poder fechar. 2 Coríntios 7, versículo 10, da NTLH. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento para a salvação. Tá?
Só isso. É o Espírito Santo que se entristece por uma atitude errada. A Deus não vai humilhar ninguém. Falar, você não. Seu erro foi muito grande. Não, nunca. Isso não existe. Tá? É coisa do diabo. Tá? Deus não humilha ninguém. O Espírito Santo se entristece para que haja arrependimento. Para quê? Para voltar para o caminho da salvação. Agora, e a tristeza do mundo? O que é a tristeza do mundo? Simples, eu errei, não quero me consertar, quero continuar errado, ele fala aqui. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Se ficar no erro, primeira morte é espiritual. Separação de Deus. Depois começa a perder muita coisa. Aí é coisa séria. Pode perder muita coisa. Família, prosperidade, saúde. Amém, Jesus? Glória a Deus. Deus é bom, né? Até numa palavra como essa aqui, que a gente está conhecendo, né? Estamos falando de pecar, de errar e tal. Você vê como ele é maravilhoso, né? Nosso Deus, ele é grande. Glória a Deus. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.